Item B da questão, então, a função aqui, a função f de n igual a 2f raiz de n mais um log n. Aí, no item B, ele diz a dica que faz m, chama log n de um certo m, mudança de variável. Só que quando você faz isso, eu quero, na verdade, aqui eu estou supondo log na base 2, né? Então, se eu faço m igual a n, log n, se eu pego 2 elevado a m, isso é igual a 2 elevado a log n. Só que isso aqui é na base 2 também, então isso aqui vai dar o próprio n, certo? Sim. Então, agora eu tenho n. Então, eu posso colocar tudo que for n em função de n. No caso, 2 elevado a n, certo? Então, a nossa função, então, certo? Então, fica f de 2 elevado a n, fica sendo 2 vezes raiz quadrada de n, então, a raiz quadrada de n é n elevado a 1 meio. N elevado a 1 meio, então, puxar a raiz quadrada dos dois lados. F de 2 elevado a raiz quadrada de n sobre 2. Então, a cada vez que a gente vai fazendo a função, ela, supondo m é, bom, log n é sempre que n é quadrado perfeito. Beleza. Tá. Isso aqui ainda já está no formato da nossa função. A gente quer usar o que aqui, né? A gente quer usar o teorema mestre, né? Você fez essa transformação? Maria? Maria Luísa? Foi? Você chegou a fazer essa transformação que é pedida na questão? Não, porque eu não tinha entendido. Tá. Então, a ideia é que eu quero transformar esse n em log n. Log n em m, na verdade. E aí, eu vou transformar tudo em função de n. Então, eu posso fazer log n ser n, e essa função aqui ser 2 elevado a m sobre 2. 2 elevado a m. E agora? Quem tentou fazer essa questão? Eu agarrei nessa parte também, professor. Ninguém fez essa questão? Então, eu consegui fazer só até aí também. Então, você não fez, né? Aqui é só transformação de variável, né? Isso. Certo. E ninguém mais tentou fazer o resto da questão? E se eu fizer assim agora? O que está de estranho aqui nessa questão? Eu fiz aí, eu substituí esse f de 2 elevado a m por uma outra função, que seria só de m. Uhum. Exatamente. Então, isso aqui não está no formato do teorema mestre, certo? Então, eu posso criar uma função g, que eu vou chamar de g de m, certo? Onde essa g de m ela é igual a f de 2 elevado a 1. Então, agora, se eu substituir isso de volta aqui, o que eu vou ter? Então, f de 2 elevado a m, então eu vou ter g de m igual a 2 vezes o f de 2 elevado a m sobre 2. Quem que é o f de 2 elevado a m sobre 2? É g
de m sobre 2. M sobre 2 mais n. E agora, essa função nesse formato aqui, a gente consegue resolver? Sim. Certo? Então, nesse formato aí, a gente consegue resolver. A gente vai lá e olha no teorema mestre e vê qual a condição, qual dos casos ela satisfaz. Né? No teorema mestre, se você observar, aqui o multiplicador, esse aqui é esse aqui é o nosso A, né? Esse aqui é o nosso B, o C aqui é 1, o C, e o M, a variável aqui é N, né? E o D aqui é 1 também, que está aqui em cima, que é o D. Certo? Então, a gente olha qual dos casos que satisfaz aqui. Nesse caso, eu tenho que olhar para o A é 2, nesse caso, o A é maior, B elevado a D. Então, esse é o caso, pelo teorema MET, que GM é O de N vezes log N. Desculpa, M, né? Tudo em função de M. Desculpa. É O de M vezes log M. Pelo teorema mestre, tá? Pessoal, Porque aí o A... depois teria que transformar de volta? Sim, Passar de M para exatamente. N? Ah, tá. Exatamente. Eu quero um limitante para N. N de navio. Então, isso aqui não é o que eu quero. Não é o que a gente pediu. Então, como é que a gente transforma de volta? É só substituir aqui. Onde for N, eu boto log N aqui. Então, se G de M é isso aí, então, isso aqui, G de M é igual a F de 2 elevado a M. Aí substitui de volta, tá? Aí leva de volta. Então, você tem um limitante para a função aqui. Que essa função 2 elevado, F de 2 elevado a M. A gente tem um limitante que é esse daí. E aí transforma, então, variáveis que são M e transforma de volta para tudo que é M vira log N. Então, isso aqui vai virar M log N, log N. Certo? Uhum. Então, esse truque, é fazer a transformação de variável e aí criar essas novas funções. Que nem foi, acho que foi o Gustavo que falou, né? Dessa dica. Então, é isso mesmo. A ideia é exatamente essa. Mudar variáveis e depois mudar a função para colocar no formato que encaixe no teorema mestre. Tá? Na questão 21 também teria que transformar para poder. Porque tem raiz de N, né? Aí eu fiquei confusa de como é que eu achava o B nesse caso. Questão 21, né? Uhum. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não que muda de uma para outra, é só esse mais 1 ou mais log n, né? Mas você pode fazer a mesma transformação até. Entendi. Beleza. Obrigada. Beleza? Uhum. Maravilha. Gustavo, pode perguntar, Gustavo. Eu tô com uma dúvida na 23 da 8.4. Não é nenhuma uma dúvida sobre a resolução, é sobre a forma de apresentar, porque na aula o senhor deu até um exemplo bem parecido com isso, Uhum. e aí na letra A ele pede, se não me engano, a função geradora, né? Uhum. Aí, no caso, aquela notação de vários produtos das somas das potências de x, aquilo ali já seria uma função geradora, a fórmula fechada que ele pede? A fórmula fechada está falando daquela parte que a gente define. Deixa eu voltar aqui para o exemplo, para ficar mais fácil de explicar. Aqui, nesse exemplo que você está falando ou não?
Qual que é o exemplo de solução de equações. Não é recorrência, né? Solução de equações. Tá. Isso. O senhor faz, acho que em função Aqui. de esse aí. Isso. Aí, no caso, Beleza. eu queria saber se esses produtos aí das somas, das potências de x, isso daí já seria uma resposta para a letra A, no caso. Ou se eu teria que fazer mais alguma manipulação para chegar em algum outro formato. Ele pede na letra A a função geradora. Não, mas a função geradora. é, Não, porque isso aqui não é a função geradora, né? Esse produto desses polinômios aqui não é a função geradora de fato, né? É só uma ilustração de como que funciona a ideia de transformar a solução de equações em coeficientes desse polinômio, né? Então, a função geradora, de fato, é quando você calcula ela inteira, né? Porque se você calcular ela inteira, aí você vai ter para cada hum, isso, deixa eu pensar. É porque eu até fiz umas manipulações usando aquela tabela do livro. Aí eu cheguei numa fórmula em função de x, mas não é naquele formato lá de AN vezes x elevado a k. Mas eu cheguei numa coisa só em função de x, sabe? Não sei se seria válido. Mas essa é a ideia. A ideia é colocar na função geradora nesse formato somatório do termo vezes o x elevado ao cada um dos k's, né? Que k é um valor qualquer, é fixo. Então, quando a gente olhar para essa função geradora, a gente vai saber quem que é a função geradora dessa sequência, é exatamente o termo que multiplica o xk, né? O ak é o termo que multiplica o xk. Então, a função geradora, nesse caso, é essa função fechada, essa somatório aí. Quero saber cada um dos termos desse somatório. É como a definição de função geradora, né? O que é a função geradora? É o somatório do AK vezes o x elevado a k. Só que eu quero saber quem que é o AK, né? Quero que você calcule quem que é o AK. Porque no item B é pedido que você, dada essa função geradora, você defina quem que é o item A7. Quem que é o item A7? A7 é o item, quem que é o elemento A7 da sequência? Exatamente aquele que multiplica o x elevado a sétima, certo? Então, você precisa ter calculado isso no A. Então, como é que você vai derivar o B a partir do A? Você tem que ter a função geradora, a fórmula fechada da função geradora. Que é isso aqui, a gente calculou. Aqui, ó. É isso que você tem que encontrar. Isso aqui que eu botei em vermelho. Essa é a função geradora daquela sequência. Tá bem? Entendi. Eu não consegui chegar aí, não. Nem usando as ideias lá as tabelas com as séries. Não, eu usei aquelas relações lá, mas não cheguei no formato não deu nem somatório, não. Eu cheguei em outra coisa, bem diferente disso. E a Uhum. letra B eu fiz por enumeração, mas aí fica Não, bem. mas aí não é o que é pedido, né? Ele diz claramente que tem que usar o item A para responder o B. Então, tem que usar a função geradora que foi feita. Então, nesse caso aqui, se a nossa função geradora fosse essa, que está aqui em destaque na tela, a gente faria exatamente esse caso, bastaria olhar para o K igual a 7, nesse caso aí, para saber quem que é. Então, seria N escolhe 7, sei lá. Então, é isso que ele quer, a questão, é isso que é pedido na questão, né? Você tem que usar o que foi feito no A para responder o do B. Por isso que tem que calcular Professor, a função geradora, calcular cada termo explicitamente da função geradora, né? Sim? professor, se eu tiver chegado num negócio que não parece exatamente alguma
das funções geradoras que a gente viu, aí como é que eu faço? Porque, por exemplo, teve algumas que eu fiz que no numerador tinha uma coisa como 1 menos x elevado a alguma coisa. Aí eu fiquei sem saber como é que faz, aí eu fiz que nem o Gustavo falou, que eu fui contando quanto que dava. 1 menos x elevado a alguma coisa. Bom, geralmente o que acontece é que não vai ser exatamente como da tabela. Você vai ter que fazer algumas manipulações. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui o exemplo aqui que eu fiz só esse exemplo. Tá. Bom, vamos tentar fazer essa questão 23. Tem menos variáveis, 23. A ideia é a mesma, tá? Para todos, deixa eu colocar lá. Vamos tentar fazer esse exemplo da 23 e a mesma ideia para 24. Então, a nossa função, a nossa equação é x1 mais x2 mais x3 igual a k, com k variando nesses intervalos, né? Então, o que a gente tem? X1, ele vai ser maior ou igual que 2, certo? Então, x1 o que está x, né? Bom, tudo bem. Eu vou usar outra variável aqui embaixo para não confundir. Chamar de y. Então, y tem y quadrado, mais y terceira, mais até infinito, vezes x2. x2 varia de quanto? Varia entre 0 e 3. Então, eu tenho y elevado a 0, mais y a 1, até... Bom, vou colocar todos os termos aqui, nesse caso, infinito. y2, y terceira. E o último termo, a última variável, x3, ela vale entre 2 e 5. Então, a mesma coisa. Y quadrado, isso aqui a gente sabe fazer, certo? Y aqui. Né? Até agora a gente não fez nada de diferente, né? Isso aqui é quanto? Isso aqui é igual? Bom, posso esse termo aqui, ele não está exatamente do jeito que eu quero. Então, eu posso deixar ele do jeito que eu quero, fazendo como? Pego y ao quadrado e multiplico agora. Pelos termos aqui, até infinito. Certo? Então, se eu fizer dessa forma, eu vou ter exatamente o mesmo termo aqui, só que eu coloquei ele no formato que eu sei identificar, porque essa série aqui, a gente já sabe qual que é. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Sim. Então, o que mais que eu posso fazer? Bom, esses outros termos ficam iguais, são termos de 0, isso aqui continua sendo de 0 até 3. Isso aqui eu posso fazer a mesma brincadeira e colocar o y quadrado para fora. Opa. Colocar o y quadrado para fora, aqui vai ficar y à quarta agora. E isso aqui fica 1 até 3. Certo? Então, quanto que é esse somatório aqui? Enfim, essa série. É 1 sobre 1 menos x, segundo aquela tabela lá, eu acho. Isso. 1 sobre 1 menos x. Então, isso aqui é y ao quadrado, isso tá assim, 1 sobre 1 menos Capítulo, y, né? 1 sobre 1 menos y, vezes y quarta,
Desculpa, aqui é um. Uhum. Certo. O que eu quero encontrar? Então, eu quero encontrar qual que é o termo. Agora eu acho que eu entendi a sua pergunta, finalmente. Então, aqui que você não sabia como colocar na fórmula daquela função geradora, né? Isso. Isso, foi exatamente aí. Certo. Uhum. Uhum. Porque ele aqui, o que a gente encontrou aqui, né? O que significa isso aqui? Isso aqui é uma fórmula fechada para a função geradora, que conta o número de soluções que satisfazem essas restrições aí do x1, x2, x3, conta o número de soluções para cada k, certo? Essa aqui é uma fórmula fechada para isso. Não é exatamente a fórmula, não é exatamente a função geradora no formato que a gente definiu, a função geradora. Mas, se eu vou calcular o termo, sei lá, qual que é o termo que ele pede, é 7, né? Mudei a página aqui. A página é a 23, né? Então, o que ele pede calcular é o 6, o A6. Então, se eu quiser calcular o A6, desculpa, o A6. Nesse caso aqui, sim, eu posso usar essa função aqui. Porque essa aqui é a fórmula fechada da função geradora. Então, se eu quiser calcular o item 6, o elemento 6 da minha sequência, basta eu considerar quem são todos os coeficientes que dão 6 aqui, né? Todos os produtos que dão 6. Então, para fazer isso, eu uso... Eu nem preciso, essa aqui é, digamos, eu vou escrever assim, essa aqui é a fórmula fechada da função geradora. Tá? Agora, para calcular o 6 nesse elemento, nessa sequência, o sexto elemento dessa sequência, eu preciso, então, ver qual que é o coeficiente do y elevado à sexta quando eu tento resolver, expandir essa função aqui, expandir essa fórmula. Certo? Então, quando eu falo calcular a fórmula fechada de uma função geradora, eu estou me referindo a uma fórmula que não usa um somatório infinito, que não usa nenhum somatório que seja um somatório infinito de termos. Então, a ideia é essa, de calcular a fórmula fechada. E veja aqui eu tenho essas somas, são todas somas finitas. E o único termo infinito era esse aqui que eu substituí, né? Era esse termo original do 1 mais y quadrado, que eu substituí por essa fórmula fechada aí, 1 sobre 1 menos y. Então, todo esse termo que está em destaque aqui é a forma fechada da função geradora que conta o número de soluções para essa equação, para cada k fixo. Então, se eu quiser calcular o sexto item, o sexto elemento dessa sequência, eu encontro o coeficiente que multiplica o I6 nisso aqui. Então, quais são as formas de gerar I6? Encontrar o sexto, o I6 nessa função aqui, é a mesma coisa de encontrar o I2, o I ao quadrado, nessa função vermelha. Porque depois eu vou multiplicar por I à quarta, Y à quarta. Então, se eu encontrar o Y a2 ao quadrado, nessa parte vermelha da equação, a gente vai ter, então, o coeficiente correspondente ao item 6. Então, aqui, basta considerar de que formas, né, quais são as maneiras. Eu vou fazer isso aqui. Então,
queiram para facilitar. Então, na verdade, eu não preciso encontrar daquele módulo lá, somatório de AN vezes elevado a K vezes X elevado a K, não. Aquele lá é a definição da função geradora, né? Mas o que essa questão, eu entendo que essa questão pede, é que a gente vai encontrar a função geradora, mas a função geradora, a fórmula fechada para ela. E tendo a fórmula fechada para ela, é fácil calcular cada um dos termos, certo? Então, não precisa calcular naquele formato que está lá, não. Então, quando ele fala que qual a função geradora para essa função, para essa sequência, ele está querendo dizer, na verdade, é uma fórmula fechada desse tipo que está aqui, que nem vocês fizeram. Imagino que vocês tenham feito isso, né? Chegado nessa mesma equação aqui. Isso, foi aí mesmo que eu cheguei. Então, aí a ideia é eu calcular qual que é o item, o y2 desse aqui. Calculando o y ao quadrado dessa parte vermelha, eu calculo o y à sexta, certo? Então, para simplificar. Então, aqui tem que fazer as contas agora. Mas a ideia está clara como que funciona? Era assim que eu estava fazendo. Então, assim é o Ah, certo, né? isso é o certo. Desculpa se eu deixei dúvida, mas agora que eu entendi a questão, é isso mesmo. Colocar nessa forma, de forma fechada, e daí sim calcular o item, o elemento da sequência. Certo? Então, vocês estão certos. Fizeram dessa forma. Mas, Isso. Aí, só que aí na letra B, eu substituí esse, esse termo que se repete aí multiplicando, que vai até o y ao cubo. Aí eu coloquei ele ao quadrado e encontrei um negócio lá para ele na tabela e substituí. Aí eu percebi que esse termo aí que ficaria no numerador, ele não tem o x ao quadrado, né? Porque a gente quer encontrar x ao quadrado porque eu estou multiplicando pela quarta. Aí eu encontrei no de baixo, que ficou... Eu encontrei no denominador qual que seria o coeficiente do x ao quadrado. deixa eu ver se eu entendi. O que você fez, você substitui isso aqui. Peraí. Então, aqui fica 1 menos... Você tentou resolver essa equação, né? Então, você pegou y à quarta e disse que isso aqui mais até y à terceira, isso aqui é o quadrado. Isso. Aí, esse Certo? último termo do produto, pela tabela, ele é 1 menos x à quarta sobre 1 menos x. Aí eu levei isso tudo ao quadrado. Se eu não estiver enganado, é isso, pela tabela. Certo? Não, tudo bem. Isso aqui, para mim, eu já entendi. Para mim, você está deixando ainda mais simples, né? Reduzindo ainda mais a fórmula. Mas se você chegar numa solução que é esse caso aqui, para mim isso aqui já conta como uma fórmula fechada para a função geradora, que é o Aham. que... Não, eu tô falando no caso foi para B mesmo, para achar o coeficiente de x à sexta. Aham. Aí eu derivei isso daí para ficar mais fácil de achar a potência que eu queria, que era o quadrado, né? Uhum. Aí isso daí ficou y à quarta vezes 1 sobre 1 menos y. Aí esse termo que eu falei, 1 menos y à quarta sobre 1 menos x, isso tudo ao quadrado. Aí ficou o 1 menos y ao cubo no denominador, depois que eu multipliquei esses dois aí. Uhum. Aí eu percebi que pela tabela, nesse 1 menos y à quarta ao quadrado no numerador, ele não tem o x ao quadrado, o y ao quadrado nesse caso. Ele não tem o termo y ao quadrado, eu acho. Aí eu encontrei o termo y ao quadrado no denominador, que seria a combinação de 4 escolhe 2. Uhum. Peraí, isso aqui dá quanto que eu escrevi? Quanto que você calculou? Fica, Só quatro, fica né? assim mesmo, isso, y à quarta, exatamente assim. Uhum.
E como que você simplifica isso aqui? Aí eu não lembro, eu não cheguei a simplificar, mas eu vi lá na tabela que esse termo do numerador sem o y à quarta, ele não tem o y ao quadrado, se não me engano. Eu acho que ele começa. Eu sei que ele não tem o y ao quadrado, eu tenho que conferir lá, porque eu não coloquei exatamente o que ele é. Aí eu olhei para o denominador, o coeficiente do x ao quadrado no denominador. Aí eu não sei se estaria certo por estar no denominador, né? Uhum. Deixa eu ver se ele se encaixa em algum desses casos. Eu vejo aqui onde é que ele se encaixaria, talvez. Hum, não. Eu não vejo aqui como é que se encaixaria, mas, de novo, esse aqui você está querendo chegar realmente nesse formato aqui de somatório, né? Alguma coisa multiplicando x elevado a k para todo k, variando de 1 até infinito. Mas, de novo, eu não espero que a gente chegue até aqui, nessa simplificação. Eu estou satisfeito se a gente chegar aqui. E, a partir disso, dá para derivar cada termo do... Bom, os termos de ordem mais baixa ficam fáceis de derivar, certo? Então, não precisa fazer essa etapa extra. Então, a única série que foi usada aqui foi essa série mais simples, que foi substituída por 1 sobre 1 menos y, certo? Então, foi a única substituição de série que foi a que a gente usou nas aulas, foi quase sempre essa mesma soma, né? Essa mesma série que a gente pega a forma fechada dessa série. Então, eu nem sei decorado essa tabela aqui, eu nem sei como tem que ver como é que dá para simplificar, assim, mas olhando de cara eu nem sei como é que simplifica isso aqui. Aí Certo? nesse caso aí eu poderia só expandir essa fórmula fechada e achar o coeficiente do y à sexta, é isso que o senhor sugeriu? Isso, essa é a ideia. A ideia é achar que é o y, na verdade, y a sexta. Nesse caso aqui é a mesma coisa de achar o y ao quadrado daquele pedaço lá que eu fiz, né, em vermelho. Mas sim, Ah, é tá. isso. Beleza, tá bom. Sim, Maria Luísa, pode perguntar? Quando você passou a distribuição binomial e geométrica, eu lembro que em alguns exemplos você passou qual que era a variância e qual que era a esperança. Eu não lembro se você passou as duas para essas duas distribuições, mas aí a gente pode assumir elas como conhecida, tipo, a da binomial, a esperança é NP. A gente pode assumir que é isso? No caso de questão ou na prova? Sim, acho que sim. Pode. O que tiver feito esses resultados aí não precisa demonstrar de novo, não. Para essas funções conhecidas, assim, né? Geométrica, os teoremas que a gente viu em sala pode usar, aquelas coisas sobre linearidade de esperança, aqueles teoremas do Vianney-May para variância, aquelas coisas todas pode usar, pode Não, tá. supor. Talvez É só que fazer é referência que está usando, tá? Tipo, diz na questão lá, escreve, estou usando isso aqui, que a gente viu em sala, para eu poder saber, não ser algo completamente arbitrário lá, saber de onde que veio aquilo que você está usando, mas escrever isso é suficiente. Você está usando isso aqui, o teorema tal, ou o resultado tal, que a gente viu. Não, tá bom, então. Beleza? Beleza. Alguma outra dúvida, alguma pergunta? A minha pergunta também era nessa aí. Obrigado, professor. Mas também? Tá. Uhum. E nas outras questões, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Só você, tem 20 pessoas aqui na reunião, só vocês três fizeram perguntas, talvez 4, né? Então o Vinícius também fez pergunta, e o resto, ninguém Vou, fez as questões? vou Tentou? consultar aqui.
Se eu tenho mais alguma dúvida, peraí. Oi, Pedro, pode falar. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tô com uma dúvida acho que na seção 7.2, na questão 3. 7.2. 7.2, questão 3. Certo? Encontre a probabilidade de que cada resultado em um dado tendencioso. Certo, tá? Qual que foi a sua dúvida? Então, eu tinha feito aqui, acho que eu fiz errado, porque o meu resultado deu 3 décimos e os outros deu 1 décimo. Só que olhando no gabarito dá um resultado diferente, acho que é 1/16. Aí eu queria saber, acho que eu devo estar errando algum conceito meio trivial. Aí eu queria saber mais ou Para ver se a menos. probabilidade que você calculou, quanto que você calculou a probabilidade de dar 2? Porque ele fala, se que dá, obter um 2 ou obter um 4 é 3 vezes provável, tão provável quanto cada um dos outros números. E 2 O e que eu 4 é fiz, a mesma coisa. Uhum, sim, pode falar. o que eu fiz, não sei se está certo, como o 2 e o 4 aparecem 3 vezes mais, né? Aí você bota o 3 do 2 e o 3 do 4 e soma com as outras, vai dar tipo 10. Aí, como a soma de todos os eventos tem que dar 1, né? Aí eu passei o 10 dividindo, aí fica 1/10. Peraí, mas qual a probabilidade de dar o 2? É quanto? Por exemplo, como você calculou? De probabilidade de dar o 2, no meu deu 3/10. 3/10? É, E do 4 é a mesma coisa. Ele diz que é isso. igual, né? 3 sobre É, 10. E do restante? 1 do sobre restante, 10? isso. Não, mas aí 3, 6. Tá certo. Uhum. 1 sobre 10, 1 sobre 10 dá 1. Sim, acho que estão certas as probabilidades, né? Mas no. Probabilidade Deixa eu ver o gabarito. para todo i que não é 4, né? Nem 2, nem 4. No gabarito tá dando 3/8. Peraí, então. Going to return. Eu interpretei do mesmo jeito que você a questão. Não sei se eu interpretei errado como você, mas a minha interpretação é a mesma que sua. A probabilidade de dar 2 ou dar 4 a 3 vezes maior que o resto, e de 2 e 4 é a mesma coisa. Então, eu interpretei igual a você, Pedro. Então, não sei. Para mim tá parecendo certo isso Ok, aí. então. Acho que você tá com a ideia É correta, porque eu assim, para resolver o problema. fiquei um tempo. Porque parece ser meio trivial. Aí eu falei, devo estar errando algum conceito, não sei.
Não, mas é bom, só se a gente está interpretando errado. Não sei, alguém teve alguma interpretação diferente para essa questão 3? Eu sinceramente, estou interpretando igual a você. Deu 3 sobre 1/8, 3 oitavos, você falou? O que dá 3 oitavos? Isso. E a outra deu 1/16. O que é 1 sobre 16? É a probabilidade do 1, do 3 e do 5. Ah, peraí. Então, aqui tem uma coisa. Oi, alguém falou alguma coisa? Desculpa. Boa Pode noite. falar. Boa Eu fiz uma noite. questão parecida com essa. No caso é o seguinte, eu tenho um dado em que a face 6 aparece 3 vezes mais que as outras. Aí quando eu calculei as probabilidades, apareceu que a probabilidade de dar 1, 2, 3, 4 e 5 era 1/8 e a de dar 6 era 3/8. Peraí, deixa eu. Tá. Já você repete, por favor. Deixa eu tentar entender isso aqui. Então, a probabilidade que eu. Ah! 2 ou 4 é 3 vezes. Então, porque aqui é diferente. Tá certo. Agora, acho que eu. 2, 4, 3 vezes. Será que não é porque ele está falando que a probabilidade de dar 2 ou a probabilidade de dar 4, isso que é 3 vezes maior do que a probabilidade dos outros? Será que não é isso que ele está falando? A probabilidade que do 3, 5 do 6. Certo? E a probabilidade de dar 2 é igual à probabilidade de dar 4. Então, se eu substituir isso agora, ele não faz muito sentido, né? Uhum. Eu fiz foi desse jeito aí no final deu 3 oitavos. Né? Pronto, estava com um pouco de preguiça de fazer isso aqui, mas vamos lá. 3 oitavos? Bom, então você substituiu 2, então isso aqui vai ser. Então vai. Então P2 é igual. Peraí, você fez como? Desculpa, eu não vi quem falou, pode repetir? Então, eu fiz igual essa parte aí em cima, P2 ou P4, aí multipliquei, Uhum. aí no final eu coloquei como o... Peraí. A soma de tudo, eu É coloquei igual a 1. Isso. Uhum. Aí, tanto a probabilidade de 2 quanto
A de 4 deu 6x. Uhum. Aí eu fui, somei tudo, deu 16x igual a 1. O x deu 1 sobre 16. Uhum. Então dá. Então, acho que é essa a interpretação certa. Então eu e o... Quem foi que falou? O Pedro, né? Pedro, então, Pedro estava interpretando errado. A gente não está sabendo ver direito, não. Então, isso aqui é igual a 1. Quem foi que me falou? Foi Caio, né? Estava me falando agora. Foi. Resolvendo isso aqui, está me dizendo que dá... Então... Certo. Então, deixa eu ver se tem um jeito mais fácil de resolver isso, sem estar substituindo tudo aqui. Bom, dá para fazer isso aqui e virar menos. Posso substituir isso aqui tudo por 1 menos P2 menos P4, né? Essa parte interna aqui. Fazendo isso ser 1 menos P2 menos P4. P2 igual a P4, né? Então, deixa eu substituir isso aqui. Então, eu fico com 2P2 mais 2P4 igual a... Opa, não, desculpa, tem 3 multiplicando. Então, é 3... 4, né? 3P2, 4P2, 4P4, 3... Isso, né? Só que P2 igual a P4, então P2 é igual a 3 oitavos. Isso mesmo. Oi, Pedro. Ficou claro agora como é que faz? Ficou claro, é mais uma questão de interpretação mesmo, né? Eu li errado, eu li que nem você. Eu estava lendo Ok. separado, mas ele fala aqui, lendo de novo agora do jeito certo, né? Ele está falando se jogar um 2 ou um 4. Então, a probabilidade de 2 ou 4 é 3 vezes mais do que a probabilidade de cada um dos outros dados. É um pouquinho confuso, sim, mas tem que ler com mais atenção. Também eu li errado. Mas é 3 oitavos, né? Fica 3 oitavos e o resto é fácil calcular. Eu também tinha confundido Ok, essa. obrigado. Nada. Obrigado pela pergunta. Eu acho que foi bom. Que tem que interpretar direitinho. E obrigado, Caio, também pela participação. Você interpretou errado da primeira vez também? Não. Caio. Foi, eu achei confuso essa parte do 3 vezes aí. Eu achei que era 3 vezes de um só, não de todos. Pois é. Bom, mas funcionou. A gente conseguiu resolver. Beleza. Maravilha. Sim, Gustavo, pode perguntar. Eu tinha até falado com o Raul sobre essa questão. Eu acho que ela tem um erro de tradução na edição em português. A minha dúvida é sobre aquela 23 de novo. Eu vou mandar aí no chat. Eu expandi aquele termo lá, usando uma ferramenta. Só que aí o coeficiente do x ao quadrado deu 3 e lá na resposta tá 6. Não sei se é por causa desse que tá dividindo aí por 1 menos x, eu não sei como é que teria que fazer. Não, mas qual que é a resposta que a gente calcula aqui? Peraí, a gente não terminou nessa questão, na verdade. Mas o 6 eu quero calcular aqui o 6. Bom, para calcular o 6 aqui, eu vou apagar essa coisa que tinha feito antes. Mas a gente sabe que o termo, né? Esse termo aqui, essa parte aqui, esse 1 sobre y, 1 sobre 1 menos y é igual ao somatório, de colocar assim, né? 1 sobre 1 menos y é igual ao somatório, onde cada termo aqui é 1, né?
coeficiente é 1, vou colocar. Y elevado a k de 0 a infinito. 0 a infinito, beleza. E aí, então eu sei cada um dos termos, né? Cada um dos multiplicadores aqui que multiplicam esses termos são todos uns. Certo? Então, para calcular colocar esse y a quarta aqui fora, aqui eu vou calcular y elevado a quarta. Que eu vou calcular agora quem que é o termo de coeficiente 2 aqui. Desculpa, o termo y ao quadrado, que é o coeficiente do termo y ao quadrado. Né? Para ter y ao quadrado, ou eu tenho uma opção que é ter y ao quadrado nesse primeiro termo, chamar de termo 1, termo 2, termo 3. Então, para ter o y ao quadrado do termo 1, que ficou meio apagado aqui, mas esse aqui é o termo 1, eu tenho uma forma, né? Tenho um jeito. Então, eu tenho fazer y ao quadrado vezes 1 vezes 1. Certo? Depois, outra maneira de ter y ao quadrado é pegar 1 vezes y ao quadrado vezes y vezes 1. E a outra forma é 1 vezes 1 vezes y ao quadrado, onde y ao quadrado vem do termo T3, esse último. Certo? Todos esses são os possíveis até esse momento. O que mais que dá para fazer? Eu posso pegar um termo de um y de um e um y do outro. Então, tem um termo que vai ser pegar aqui y, pegar no segundo termo y e pegar 1 o último. Ou pegar 1 y vezes y. Ou pegar y vezes 1 vezes y. E aqui foram todas as combinações possíveis para dar y ao quadrado, certo? Então, se isso aqui são todas as combinações, tem algum outro jeito de dar y ao quadrado? Acho que não. Então, isso aqui significa que, quando eu somar todos esses termos, eu vou ter 6 vezes o y ao quadrado, que todos esses termos são iguais a y ao quadrado. Então, o termo que multiplica o y ao quadrado é 6. Então, quando eu multiplico por y à quarta, o termo que vai multiplicar no final dessa equação, dessa função geradora, é 6 vezes y à sexta. Qual que é a resposta da questão? Não é 6, não? Quanto que É deu? isso mesmo, é 6. Ah, então, tá certo. Aham, é porque eu entendi expandir de outro jeito, mas agora eu entendi. É porque eu expandi aquela expressão, essa aí que tá dentro do retângulo vermelho, e deu isso daí que eu mandei no chat. Mas aí eu acho que não dá para tirar nada disso daí que eu mandei, não. Eu não consigo ver muito. Não, acho que não é mais fácil fazer desse jeito que a gente fez agora, né? Descobrir quem que é o coeficiente que multiplica o y ao quadrado aí de acordo com meio que calculando, um pouco calcular na mão mesmo, né? Todas as combinações que dão y ao quadrado. Mas facilita muito, vê? Se você calcular as que são y ao quadrado, aqui facilita, é mais fácil que calcular as que são y à sexta, essa coisa inteira aqui. Aham, Tá? com certeza. Então, fazer essa observação antes de começar a fazer as contas facilita, porque aí você tem menos possibilidades para considerar. Né? Se você for calcular Verdade. o y à sexta, vai dar mais trabalho. Então, tenta simplificar, colocar em evidência algumas coisas para poder diminuir essas contas. Então, foi fácil calcular o y ao quadrado aqui. Não é difícil. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal, quanto a isso? Alguma dúvida? Alguma outra pergunta, outra questão? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tá fácil? Eu fiquei com dúvida também naquela 40, mas o senhor falou que também não era muito importante, né? Então, deixa. Qualquer 40? Aquela grandona lá que o Vinícius falou no começo. Da seção 8.4, né? Ô, Gustavo, eu consegui achar a resolução
Porque tem as resoluções do livro, se eu quiser eu te mando, sei lá, no privado aqui, as imagens. Pode ser, tá bom. Obrigado. Eu acho que não vale a pena. Deixa eu tentar ver se tem um jeito mais fácil. Dá um pouco de trabalho fazer essa questão, porque tem muitos termos aqui que a gente tem que isolar na função geradora. Eu posso fazer o seguinte, eu vou tentar resolver ela aqui e tentar encontrar um jeito mais fácil de mostrar a resolução. Se eu começar a fazer a resolução aqui agora, eu vou ficar indo e vindo e Se eu quiser vai também, eu ficar um posso rápido. falar até onde eu fui, porque aí não precisa de fazer tudo. O problema é que aí o resto do pessoal, né, que não vai saber. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar resolver eu mesmo aqui e depois eu posto lá no Teams, ou eu posto a resolução ou eu vejo... eu posto pela resolução depois no Teams. Tá? Vou tentar resolver ela aqui. Se eu começar a fazer agora, vai ficar um rabisco completo minhas anotações aqui. Depois a gente organizar as ideias. Então é melhor para apresentar direitinho, vou fazer depois. Eu mando depois, tá?